Nessa análise, eu vou te mostrar o que as baleias de Bitcoin elas estão fazendo nesse momento. Se elas estão comprando ou se elas estão vendendo ou até mesmo não fazendo nada. Porque a melhor coisa que a gente pode fazer nos investimentos é exatamente seguir aquelas pessoas que têm mais capital e mais experiência no mercado também. E como a blockchain ela é um livro razão contábil aberto, a gente consegue entrar e ver exatamente o saldo de todas as carteiras para poder entender exatamente o que essas carteiras estão fazendo. E assim, a gente tomar uma decisão de compra ou de venda de uma maneira mais assertiva. Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, um gráfico bem clássico quando a gente vai começar a nossa análise para a gente entender em que fase do mercado nós estamos, quanto tempo de mercado a gente ainda tem pela frente, é exatamente o NUPL. Quando a gente olha para o NUPL, a gente ainda não chegou na última fase do ciclo, a fase de euforia. Isso significa que ainda dá tempo da gente aproveitar uma grande exponencialidade das criptos. Veja que no último ciclo, a fase de euforia ela é iniciada nos 23 mil dólares e o Bitcoin ele chega a subir até o patamar dos 60 mil dólares. Ou seja, a gente ainda tem uma grande exponencialidade dentro dessa última fase. Obviamente, a maior exponencialidade já passou, que é da capitulação até a euforia. Mas ainda dá tempo da gente capturar, sim, e aproveitar a última fase do ciclo, beleza? Então a gente sabe que ainda tem uma fase para acontecer. Se a gente sabe que essa fase ainda vai acontecer, a gente pode ficar mais tranquilo nos nossos investimentos. Saca só, você, como investidor, você quer jogar esse jogo de multiplicar o seu capital e preservar o seu capital. Saca só, para você enriquecer, para eu chegar até aqui aonde eu cheguei, eu precisei respeitar 3 leis. Que a primeira é fazer dinheiro. Isso você faz trabalhando para alguém, sendo CLT ou até mesmo sendo empresário, empreendendo. A segunda lei é você multiplicar dinheiro, aquele dinheiro que você fez trabalhando. E a terceira lei é preservar dinheiro, ou seja, preservar o seu patrimônio. Saiba que se você falhar em alguma dessas 3 leis, é muito provável que você fique rico e fique pobre, ou que você só fique pobre. Porque se você faz dinheiro e você multiplica dinheiro e você não preserva esse dinheiro, você pode devolver todo esse dinheiro para o mercado. Tem aquela velha frase, né? O mercado que te dá é o mesmo mercado que te tira. Então você tem que saber preservar o seu dinheiro. Com isso, você vai construindo uma bola de neve ao longo do tempo e você vai enriquecendo. Quando eu olho para o meu passado, ano após ano, eu vejo que o meu patrimônio ele vai acumulando exatamente por conta do fato do preservar dinheiro. É super importante que você tenha isso na sua cabeça caso você queira atingir a sua liberdade financeira. Caso você esteja no mercado cripto para brincar de cassino, olhar para moedinha de meme coin e aqui eu vou fazer uma aposta, saiba que o jogo é completamente outro, deve existir outros canais aqui dentro do YouTube que vai te ensinar sobre isso daí. Eu te ensino aqui como você ser um investidor, como que você faz para acumular capital, como que você faz para enriquecer e, quiçá, chegar na sua liberdade financeira utilizando um único computador, beleza? Bom, então a gente sabe das fases do ciclo ali, a gente vai setar nossas expectativas para a gente fazer os nossos investimentos. Quando a gente consegue traquear exatamente o grupo de entidades mais maduros do Bitcoin, que é exatamente o Long Term Holder, né, que nós chamamos de LTH. Esses são os investidores mais macaco velhos, os investidores que entendem mais do ciclo do Bitcoin. Olha só, esse gráfico parece confuso, tem um monte de cálculo matemático aqui, um monte de coisa, mas eu quero que você observe somente nessa linha mais esverdeada que nós temos aqui em cima. Essa linha mais esverdeada geralmente é a zona máxima que o mercado cripto ele chega. Observe que nos ciclos anteriores, quanto mais novo o ciclo, mais acima dessa linha verde ele consegue avançar. Isso é porque a gente tem um mercado muito mais exponencial.
Sabemos que o Bitcoin ele vai diminuindo a sua exponencialidade com o passar do tempo. Qualquer ativo vai diminuindo a sua exponencialidade com o passar do tempo. Por que isso acontece? Mais pessoas vão entrando, mais descentralizado fica a quantidade daquele ativo, ou seja, uma única posição ela já não afeta tanto o preço como ela afetava quando a gente tinha mais concentração desse ativo. A gente chama isso de concentração de riqueza. Muitas altcoins, por exemplo, que a gente tem pump and dump, são altcoins que ela tem uma alta concentração de riqueza. Isso significa que poucas carteiras detêm uma vasta quantidade daquele ativo. Por isso que as altcoins elas são mais exponenciais, tanto para subir quanto para cair, porque poucas pessoas conseguem fazer esse movimento. Bom, mas quando a gente olha aqui para essa linha mais verde, a gente está vendo meio que o alvo máximo do mercado. Veja que no último ciclo, a gente só lambeu essa linha verde aqui, a gente não conseguiu ultrapassar ela, como a gente conseguiu, por exemplo, no ciclo de 2018, no ciclo de 2014 ali, por exemplo. Só que quando a gente olha para essa linha nesse momento, a gente vê que ela está no patamar dos $200 mil do Bitcoin. Ou seja, esse gráfico está nos indicando que os investidores mais maduros, eles têm um olhar ali para uma realização de lucro, como que a gente faz essa projeção futura, olhando o comportamento passado deles, entendendo como que foi a distribuição deles, e assim a gente traça um alvo para o futuro. Esse alvo ele está em $200 mil. Eu, Gui Teles, acredito que a gente vai chegar em $200 mil? Não. Não acredito que a gente vai chegar em $200 mil. Não acredito que a gente vai ultrapassar essa região. E eu vou te explicar, através de outros dados, o porquê que eu não acredito que a gente vai ultrapassar essa região. Mas, olha só, é muito importante que nós, como investidores, a gente sempre tenha uma expectativa pé no chão. Se você não tiver uma expectativa pé no chão, muitas das vezes você vai ser aquela pessoa que fica presa no topo do mercado, não faz a sua distribuição, porque, por exemplo, você está esperando os $100 mil. Quantas pessoas a gente não conhece no ciclo passado que não venderam Bitcoin nem em 60, nem em 50 e nem em $40 mil, porque estava esperando os $100 mil. Os $100 mil aconteceu no ciclo passado? Não. Vai acontecer nesse ciclo? Acredito que sim, e eu vou mostrar para você que a gente vai além dos $100 mil, caso a gente respeite algumas métricas. Mas é super importante a gente setar a nossa expectativa e ser pé no chão. Desculpa, mas eu não tenho expectativa de Bitcoin em 300, 500. Tem pessoas que falam em $1 milhão exatamente nos próximos 2 ou 3 anos. Não acredito nisso. Quando eu olho para a exponencialidade dos ciclos, veja só, cada ciclo que passa, a exponencialidade diminui. Se a gente ultrapassar, por exemplo, patamares de $200 mil, a gente está sendo muito mais agressivo do que no ciclo passado. Se o padrão é que a exponencialidade diminua, o que isso significa é que a gente não vai nem chegar nessa linha verde aqui, porque no último ciclo a gente só lambeu essa linha verde, a gente não conseguiu ultrapassar ela, então a gente vai ter uma expectativa de que chegamos abaixo nesse ciclo, beleza? Bom, quando a gente traça os nossos alvos ali, eu gosto de trabalhar com dados, eu gosto de trabalhar com métricas, com números que me mostrem exatamente quais são essas regiões. Quando a gente falava no ciclo passado de $100 mil, muito era um achismo do mercado. Não tinha dados, não tinha métricas suficientes para que a gente fosse até os $100 mil. Como, nesse momento, a gente não tem métricas suficientes para que a gente ultrapasse os $200 mil. Inclusive, se a gente for olhar para métricas do passado, entender a nossa formação de topo, analisar o risco envolvido na formação de topo, o que é esse risco, Gui? É exatamente a gente olhar para as carteiras, ver se as carteiras mais relevantes elas estão distribuindo ou não, quantidade do supply que foi passado para o varejo e saiu, por exemplo, da mão de institucionais, de players muito grande. Isso tudo vai constituir métricas de risco, se a gente chega em movimentos com alto risco ou não. E isso a gente consegue plotar em um gráfico para a gente entender exatamente como que está essa movimentação de maneira clara. Olha só, os últimos ciclos a gente teve o mercado formando topo acima de 80% de risco e em 2 casos da história a gente formou 100% de risco, a gente agulhou em 100% de risco ali. Um dos casos foi exatamente o topo de 2018 ali, o outro caso foi o topo de 2013.
Quando a gente olha para o nosso risco nesse momento, estamos em 64%. Isso daqui significa que a gente ainda tem bastante espaço para poder subir e essa métrica ela vai junto com as fases do NUPL. Se a gente unir essas duas métricas, a gente consegue entender que temos uma última fase a acontecer e essa última fase ela tem um objetivo ali de chegar, por exemplo, acima de 80% de risco. E através disso, a gente também consegue traçar um alvo de aonde seria Bitcoin com 100% de risco nesse momento. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de Bitcoin em $140 mil. Olha que louco. Se em alguns momentos da história a gente agulhou em 100% de risco, isso significa que nesse ciclo, se a gente agulhar 100% de risco, a gente está falando de $140 mil, ou seja, abaixo dos $200 mil, que é o que me aponta essa métrica aqui. Então eu começo a setar a minha expectativa com um pé no chão. Eu começo a entender que abaixo dos $200 mil é muito mais favorável a gente ter uma formação de topo e que a $140 mil já seria 100% de risco caso a gente não tenha nenhuma correção no meio desse caminho, uma correção mais brusca, porque se a gente tiver esse risco ele vai dar uma diminuída, eu posso te explicar em outras métricas como que isso daqui funciona, mas quando a gente consegue saciar o desejo de realização de lucro de players mais maduros, a gente acaba aumentando esses targets um pouco. Então quando a gente olha para isso, a gente consegue ter métricas e entender qual que é a direção do mercado. Se estamos no patamar de $70 mil ali, 69, flertando dentro dessa região, a gente ainda tem boas movimentações, ainda dá tempo da gente investir e surfar essa última fase do ciclo. Lembre-se que em 2020 e 2021, a gente teve a última fase iniciando em $23 mil e fomos até $60 mil. Então veja como a oportunidade ela ainda está diante da sua frente, ela ainda está diante da nossa frente, da gente poder multiplicar capital. Olha, eu já fiz bastante dinheiro nesse ciclo. Eu estou aqui desde a fase de capitulação, apresentando para você todas as minhas estratégias, todas as minhas decisões, todas as minhas tomadas de decisão de investimento dentro do mercado cripto. O que eu posso te dizer é que a gente ainda tem um timing para poder surfar juntos. Esse timing, ele não vai existir para sempre. A gente não vai em $1 milhão, por exemplo. O que eu quero te dizer é que aproveite essa oportunidade enquanto ela ainda está na sua frente. Porque depois que a gente reverter por um longo bear market, vai ser o momento da gente tirar o nosso ano sabático, da gente simplesmente curtir toda essa movimentação de alta, todo o estresse que nós sofremos de investir ao longo desse período. Porque saiba que o investidor ele também precisa se recompensar. Não é só você ver dinheiro na tela. Você precisa saber realizar lucro, fazer a sua saciação exatamente de todo aquele investimento que você fez, de você, sei lá, comprar seus bens. Obviamente, você não vai comprar muito do patrimônio que você acumulou, mas, cara, desfrutar um pouquinho é muito bom, beleza? Por isso que eu falo para vocês, é 911, ela chegará no final desse ciclo. Bom, como prometido, aí a gente vai olhar para as carteiras aqui do Bitcoin. A carteira das baleias que a gente considera é exatamente quem tem mais de 1.000 Bitcoins. A gente viu que essas carteiras acumularam nessas subidas, elas distribuíram muito forte na formação de topo do mercado. Esse foi um dos fatores que me preocupou bem dentro dessa região, me fez entrar em proteção dentro dessa região. Depois a gente vê essas carteiras voltando a acumular e elas ficaram meio estagnadas aqui durante um período. E a partir do dia 13 de maio ali, elas voltaram a acumular. Estão acumulando de uma maneira muito forte, de uma maneira muito agressiva? Não. Estão acumulando de uma maneira mais sutil, mas elas estão acumulando. O que nós vamos fazer nesse momento? Vamos olhar para o que esses investidores mais maduros estão fazendo e vamos fazer o mesmo. Vamos continuar com nossa expectativa mais bullish e não mais bearish. Saiba que você toma suas decisões em cima daquilo que o mercado faz. É como se você estivesse jogando um jogo de xadrez e o mercado, ele é as peças brancas. Não sei se você sabe, mas em um jogo de xadrez, quem começa o jogo são as peças brancas. Isso significa que as peças pretas tomam suas decisões em cima daquilo que o mercado ele faz. Então saiba que você, como investidor, novamente, se você quiser chegar na sua liberdade financeira, você vai precisar se adaptar
ao mercado e não o mercado se adaptar a você, beleza? Bom, então quando eu olho para essas carteiras, nesse momento, eu fico bullish. Quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente teve uma boa movimentação aí que nos levou lá dos 60 mil aos 70 mil dólares e a gente teve um pullback de toda essa movimentação de alta aqui no semanal. A gente retraiu até 0,618 de Fibonacci, a gente se segurou nessa região. Para mim, isso daqui foi um claro pullback que nós tivemos. Eu espero que o mercado ele venha buscar e eu espero que o mercado ele venha romper esses 72 mil dólares em breve. Novamente, não gostaria de ver um lenga-lenga aqui dentro dessa região. A gente já está há muito tempo aqui dentro dessa região e durante esse período aqui, a gente teve muita realização de lucro. Não gostaria que o mercado ficasse enroscado dentro dessa região e que nós tivéssemos mais realizações de lucro aqui dentro dessa região. Caso isso aconteça, a gente vai precisar sim se adaptar a essa movimentação. Por isso que eu gostaria de ver Bitcoin subindo e rompendo esses 73 mil dólares aqui logo e indo embora, beleza? Bom, a gente vê aí o Bitcoin ele perdendo dominância nos últimos dias, né? A dominância do Bitcoin ela está caindo e ela perdeu uma linha de tendência de alta no curto prazo. Isso daqui traz no curto prazo um gás para as altcoins. Talvez você tenha visto que nas últimas semanas algumas altcoins elas começaram a subir um pouco mais forte. Não tão forte assim, porque muitas tiveram uma grande queda e elas não conseguiram recuperar 100% da sua queda. Mas com a movimentação que nós tivemos do Ether, de aprovação de ETF, tudo isso trouxe um gás a mais para as altcoins. Isso é algo muito importante. Eu quero vivenciar a Altcoin Season. Já comentei com você que a Altcoin Season foi o que mais me deu resultado no ciclo passado. E eu sou muito grato à Altcoin Season. Quero capturar esse movimento mais uma vez. Só que para a gente confirmar toda essa Altcoin Season, a gente precisa que o Bitcoin, a dominância do Bitcoin, ela entre em tendência de baixa não somente no curto prazo, não somente perdendo essa linha de tendência de baixa aqui. Mas, por exemplo, a gente precisa que ela forme um pivô de baixa ou que ela perca com força a média de 200 períodos num gráfico diário. Caso isso aconteça, a gente vai ter uma reversão majoritária de tendência. Até o presente momento, quando a gente olha para médio e longo prazo, a dominância do Bitcoin ainda está subindo. A média de 200 períodos ainda está apontando para cima. Então, ainda é momento do Bitcoin. Não é à toa que se a gente olha para o índice de Altcoin Season, a gente vai verificar exatamente que estamos dentro da fase de Bitcoin Season. A gente tem o índice caindo e a gente ainda não entrou com grande força dentro dessa região vermelha, que é a Altcoin Season. Eu quero muito que esse movimento aconteça o mais rápido o possível, afinal de contas, tudo isso seria ideal de acontecer antes da gente ter a redução da taxa de juros, porque sabemos que quando a gente tem a redução da taxa de juros, acaba tendo um colapso na economia americana e isso traz exatamente um sentimento mais bearish para o mercado, vários investidores acabam saindo do jogo e isso acaba respingando em cripto também. No final das contas, cripto acaba sendo um investimento de risco também, apenas uma fração do portfólio. Então, eu gostaria de ver tudo isso acontecendo antes da nossa redução da taxa de juros. Se não, a gente vai ter essa Altcoin Season acontecendo somente quando a gente tiver a taxa de juros em zero e a gente entrar dentro de uma expansão monetária. Talvez eu possa falar disso com você em outro vídeo. Amanhã a gente vai voltar com o nosso quadro de analisando altcoins às terças-feiras. Então, se você quiser que eu analise algum altcoin, eu olhe para dados on-chain, se a gente tiver dados on-chain dessa altcoin, que eu comente sobre ela amanhã, deixe nos comentários desse vídeo aqui, que vai ser um prazer analisar essa altcoin para você amanhã. Afinal, a dominância do Bitcoin, ela está caindo no curto prazo, então vamos olhar para as altcoins. Lembre-se, seja adaptável ao mercado, porque o mercado jamais vai ser adaptável a você. Bom, e desejo uma ótima semana. Amanhã estamos de volta aqui no canal, trazendo mais conteúdos como esse para você. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui amanhã. Valeu!